Parque, o grupo também fez disparos que atingiram clientes de outro bar em Paulínia. A informação foi confirmada pela Guarda Municipal de Paulínia na segunda-feira. De acordo com a corporação, 2 pessoas foram atingidas. A GM informou que uma das vítimas foi baleada no abdômen e outra foi atingida com tiros no pé e na mão direita. Eles ainda seguiram para um terceiro bar, onde foram detidos pela Guarda Municipal. De acordo com a GM, após o caso no distrito de Barão Geraldo, o grupo passou pelo bairro Real Parque, em Campinas, depois seguiu para outra cidade. No primeiro bar de Paulínia, um deles sacou a arma e efetuou os disparos sem um alvo definido. Para as testemunhas, os atos foram racistas. Algumas relataram que um dos homens exibia um símbolo nazista, uma suástica nas vestes. O Ministério Público também investiga o caso e instaurou um procedimento para apurar ato de racismo. Uma testemunha que prefere não se identificar conta que 3 homens pararam o carro no meio da rua e desceram ameaçando um funcionário do bar de Barão Geraldo, que tem origem africana. O caso foi por volta das 22 horas de sexta-feira, dia 6. Eu olhei para o lado e vi um rapaz dando um soco no dono do bar. Aí o dono do bar segurou a mão dele. Aí os outros 2 entraram no carro e ele puxou um revólver, atirou, deu 3 tiros para cima e começou a imitar um macaco. Na minha opinião, tem conotação racista, porque além disso, ele apontou a arma para o DJ, que também é negro e estava dentro do bar. Disse a testemunha, que não quis se identificar. O dono do bar afirmou que os homens queriam levar o funcionário dentro do carro e que ele tentou impedir. Eu fui tentar apartar a confusão no momento que esses indivíduos tiraram o revólver da cintura e começaram a me ameaçar. Eu cheguei a levar 2 socos no rosto e entrei no bar, né? Assim que eu retornei, já houve 3 disparos e eles foram embora, disse. O proprietário disse ainda que quando viu uma arma ficou desesperado e paralisou. Sei que intimidaram o funcionário e quando apontou a arma para mim, eu paralisei. Ele falou também que o bar tem mais de 20 anos e que para ele foi um caso de racismo. Não tem porquê, eles nem estavam no bar consumindo. Jerry, você que está acompanhando essa história aí mais de perto, tem alguma distorção aí nessa história? Tá tudo certo? Bom, Cristiane... Tem alguma novidade? Não, a questão não é distorção. Eu acho que uma coisa que eu queria chamar a atenção é que as pessoas minimizam muito a questão do ato nazista, né? A matéria da mídia minimiza a questão do ato nazista. Foi um ato nazista, foi um ato planejado. Eu estou ouvindo especialistas, estou ouvindo pessoas, e aí assim, o que a gente vai chegando à conclusão? Que eles saíram num ato planejado para fazer ações nazistas e racistas. Bom, nazistas, né? Porque o racismo é um ato nazista. Então, assim, eles saem para fazer tudo isso de forma planejada. Não foi em 2 estabelecimentos que eles foram em 3. Foram no bairro Ademir, foram na Adega e depois foram no outro bar. E foi nesse bar que eles acabaram sendo presos. Essa é a questão. A outra questão que a gente chama a atenção é que eu quero parabenizar tanto o pessoal do bairro Ademir, as testemunhas do bairro Ademir, porque a gente falava desde do sábado, quando ocorreu, quando a gente ficou sabendo e a gente entrou na matéria, vão até o distrito. Coloquem os seus posicionamentos, falem o que vocês viram, não se calem. Né? O papel da Rádio Noroeste foi encorajar essas pessoas. As pessoas foram lá, fizeram o levantamento, fizeram o reconhecimento, fizeram seus boletins de ocorrência. A Rádio Noroeste se prestou a dar toda a publicidade ao assunto. Demos a linha para a grande mídia, sim. A maioria das matérias que saíam na grande mídia não se diferenciavam do que a Rádio Noroeste publicou. A grande mídia correu atrás da Rádio Noroeste para pautar. E aí, quando chegou na audiência de custódia, chega todos os elementos, os agravantes que tinha sido feito no primeiro. O que chegou na primeira a ação que determinou a prisão em flagrante foi apenas a tentativa de homicídio. E depois, na audiência de custódia, houve a inclusão desses agravantes, dos símbolos nazistas, do racismo, de mais 2 ações, fora aquela que os levou à prisão. Então, assim, é claro isso, que fica objetivado, né,
aí a necessidade da prisão desses elementos e a polícia tem que continuar a investigar para outras ações semelhantes. Porque o que a gente vem conversando, e a coluna do Paulo Mariante apontou bem isso ontem, Cristiane, não são crimes desassociados da política. Não são crimes que tiram o caráter político de um atentado terrorista desse. Porque você vê um presidente da República tentando deslegitimar o processo eleitoral, você vê um presidente da República pedindo para as pessoas andarem armadas, você vai estimulando esses valores. Se eu tivesse um filho negro, sabe aquelas coisas que a gente vem vendo as declarações do presidente Bolsonaro. Então, há um estímulo na fala de Bolsonaro para que essas coisas aconteçam. Olha o ataque que eu sofri, seu petista. Era isso que dizia. Olha o que o Bolsonaro fala, aquele petista, né? E aí isso vai gerando crime político. O bar do Ademir é frequentado por estudantes da Unicamp, e em sua maioria os estudantes da Unicamp têm uma visão política progressista em defesa da democracia, em defesa da liberdade. Então, o que a gente quer colocar? Não é apenas um ataque banal, né, de pessoas que estavam, e a mídia também faz essa relação, né? Pessoas que estavam bêbadas, fora de si. Não, as pessoas que têm um posicionamento nazista e fascistas não estavam fora de si. Eles defendem uma ideologia e seguiram essa ideologia. Então não estavam bêbados, podia ser que tinha cheirado uma cocaína, tomado um Bud Light, mas eles estavam em pleno gozo de suas razões, né? É isso que é importante deixar claro aqui. Nós não estamos brincando de fazer jornalismo. A polícia não está brincando de fazer investigação, né? Então agora, e aí a informação que eu recebi, investigando qual a relação deles com o atentado ao acampamento Marielle Vive. A polícia está séria nessa investigação. Está envolvido o primeiro DP de Campinas, está envolvida a Delegacia de Investigações Gerais, está envolvida a Polícia de Paulínia, está todo mundo trabalhando, está envolvido o Ministério Público. Então, assim, há uma possibilidade real, e aí a gente começa a ver alguma luz no fim do túnel, de que há um trabalho, sim, sendo feito para prender grupos fascistas na cidade de Campinas. Segundo informações que eu recebi, são 7 grupos fascistas. Então, e isso vem desde o meu caso, né, Cristiane? Vai se acumulando, e aí eu fico feliz com os companheiros e as pessoas que sofreram os ataques lá em Barão Geraldo, de não ter se calado. Como eu também não me calei, porque foi as ações da Rádio Noroeste que não se calou e as ações das vítimas que não se calaram. E, infelizmente, o que é triste, assim, porque o que acontece é que as pessoas, as testemunhas, muitas vezes elas não são levadas a sério. A própria mídia tenta minimizar, chama de racismo, ou que as pessoas que atacaram estavam alcoolizados, que era um fim de semana. Só faltou dizer assim, era só uma brincadeira. Mas a gente tem visto outros casos pelo Brasil onde às vezes eles falam isso, a pessoa falou sem querer. Inclusive aqui o nosso caso, né, foi levado aqui, o caso de violência que a Noroeste sofreu como uma briguinha de bar, né? A gente tem visto muitos ataques violentos pelo Brasil inteiro. E sempre existe essa coisa de minimizar, e as testemunhas, as pessoas, as vítimas se sentem muitas vezes sem estímulo, né? Para assumir, para ir na delegacia, registrar boletim, ficam com medo. Quando vê que a própria mídia, a própria justiça não dá aquele amparo, aquele suporte, porque quem é que vai julgar isso? Se foi um caso nazista, racista, se foi só uma brincadeira, se não for a testemunha para dizer eu fui vítima. Quer dizer que se você for assaltado hoje em dia,
você que vai ter que levar a pessoa e filmar a pessoa te assaltando para você ter uma prova? Cristiane, Porque você chega para fazer uma denúncia e não tem suporte. Eu queria chamar a atenção de uma coisa aqui que é muito interessante. Quando eu tive meu carro roubado, né? Parecia que eu fui na delegacia trocar meu carro por um boletim de ocorrência. As pessoas não se sentem representados nem pela justiça e nem pelos órgãos de segurança. Nem pela mídia também não tem. E acho que a primeira questão é essa, né? Não se sentem representadas pelos órgãos de segurança. E aí o papel da mídia. Vamos discutir o papel da mídia. O que é um caso desse para a mídia? Um caso desse para a mídia é apenas uma notícia. Apura, papapá. Como diria, eu estava vendo ontem um filme sobre Assis Chateaubriand, né? Notícia de jornal. Para eles isso aí é notícia de jornal. Para nós é uma violação grave de direitos humanos. Por isso que a Rádio Noroeste não abre mão. Para a mídia, daqui uma semana, não dou mais que uma semana, o assunto está esquecido. Para nós vai durar anos. Enquanto essa pessoa estiver presa, a gente vai pautar. Por até quê? Porque além desse caso, vão surgir outros, Cristiano. Então, é isso que eu ia falando. Lá em Barão Geraldo, já tem... Gente, quantas vezes a gente já viu suásticas grafitadas lá pelo bairro e tal, não é? E isso vai ficando. E é isso que eu quero dizer, Cristiane, as coisas ninguém vão faz ficando. Nada. Olha só, teve uma repórter de uma emissora de TV que legitimou as pessoas, tem que pendurar no poste. E aí a mídia faltou isso daí, muita gente foi pendurada no poste. Então, assim, a gente sabe a nossa responsabilidade enquanto comunicador, né? Então, assim, a gente quer entender que a gente quer fazer esse jornalismo avessas do modelo deles, né? Nós somos contra o nazismo, então a gente vai bater o tempo todo para que a gente coloque esse debate de discussão que o nazismo tem que acabar, que o racismo tem que acabar, que a homofobia tem que acabar, e a rádio está aí para isso, esse é o nosso papel. A violência, ela tomou uma dimensão tão grande, Jerry, que mesmo entre as pessoas, no dia a dia, as pessoas começaram a se tornar mais violentas, ninguém respeita mais a opinião do outro, né? Você não pode mais fazer um questionamento sincero sobre nada que... E aí, Cristiane, eu chamo a atenção, né? Eu chamo a atenção do papel da mídia nesse episódio todo, dessa desumanização. Bolsonaro aparece fazendo a minha, entendeu? Aí, sai em toda a mídia. O cara comete quebra a placa da Marielle, vira deputado. Gente, mídia, alô, veículos de comunicação, vocês são concessões públicas. Entendam que vocês estão aí para humanizar a sociedade, não desumanizar, legitimar a desumanização. Esse dia eu estava conversando, Cristiane, com um professor, né? Até mandar um abraço para ele, o Alessandro Leles, o Alex. E aí o seguinte, ele fala, porra, Jair, como é que eu vou falar de direitos humanos numa aula, uma vez por semana, para falar da cultura de paz, se o Datena usa 4 horas por dia para falar da cultura da violência? Como é que eu vou trabalhar essa questão da cultura de paz uma vez por semana e o Datena faz 5 horas de programa da cultura da violência? Então, é preciso refletir. É por isso que a minha pauta política e minha pauta de vida, Cristiane, é o debate da democratização da comunicação. O debate da democratização da comunicação, quando a gente fala de controle social da mídia, não é censura como a Globo fala. Quando a gente fala de controle social da mídia, a gente está falando de um formato de comunicação que seja inclusivo, que seja acolhedor, que fale de cultura de paz, que mostre a nossa cultura. Controle social da mídia é o que nós fazemos na Rádio Noroeste no dia a dia. Quem nos procurou para fazer essa matéria do nazismo
foram nossos parceiros e ouvintes, porque acreditam e confiam na Rádio Noroeste como um instrumento político para poder humanizar a sociedade. Eu fico por aqui, viu, Cris? Eu quero agradecer muito. Mais uma vez você me dá o espaço para comentar, né? Eu não estou aqui no vídeo, é porque eu estou aqui sem camisa, descabelado. Sim. E com minha guia de Ogum, né? Doado pelo pai Joãozinho Galerani. Então, mas não deu tempo de colocar a camisa, não deu tempo de me preparar, passar gel no cabelo, essas coisas. Obrigado. Valeu, Gerry. Eu vou ficando por aqui, são 11 horas em ponto. A gente vai terminando com Esperanças Perdidas, originais do samba. Olha, a gente tem sempre que ter esperança, né? Lembrando que hoje é dia de combate ao racismo, né? Dia de falar, né? Sobre isso, questionar, não se conformar com esse tipo de coisa, com a violência. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Bom fim de semana para vocês. Estou de volta na segunda-feira com muito mais Noroeste em Ação. Lembrando que amanhã, sabadão, tem Clube do Samba com Jorginho Raridades. O negão sabe fazer a festa, hein?